Boa noite, estamos começando o nosso terceiro programa Urbanidades. E como já estamos nos aproximando das férias, graças a Deus estão chegando as férias. Ainda bem, né? É? Por isso, inclusive, que a gente tem convidados especiais que tem a ver com as férias, né? Tudo a ver com as férias. Eu também acho. É a família Miller. E família Miller. É, Luciana e Rony. Luciana e Rony. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Falta um, está na escola. Pois é. Viemos desfalcados. Estão desfalcados. Então vocês não podem sair de férias. Então. Podemos. Vamos sair. Logo, vamos sair. logo vamos sair de férias, com certeza. Bom, eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer aqui é família Miller, né? Por que não é família Silva ou família Souza? Por que família Miller é diferente? Vocês têm até um logotipo aí. Bom, meu sobrenome, né? E nós começamos, deixa eu voltar um pouquinho para te responder essa pergunta. Quando nós começamos a viajar, quando nasceu o Matheus, com 6 meses, nós já começamos a levá-lo para hotéis fazenda, para ele ter contato com a natureza, contato com os animais. Porque a nossa ideia sempre foi manter o nosso filho junto da natureza de uma forma ou de outra, porque quando nós éramos pequenos, nós participávamos de acampamento de férias. E naquela época já existia um conceito, ainda que pequeno, de preservação, de você não jogar o lixo, gostar da natureza, né? E aí, quando o Matheus nasceu, a gente ficou assim, bom, vamos mandá-lo para o acampamento, Não, peraí, né? deixa eu contar para eles, vai. Aí nós... Você pode pegar do acampamento que tá bom para mim. Frequentávamos o acampamento, nos tornamos monitores com 16 anos. Foi. Eu tinha 18, ela 16, namoramos. Fui mandado embora, porque não podia Mandado namorar. embora aqui por ela? Não, Quase. depois. Mandado Do embora acampamento, porque não podia do namorar. acampamento. Não podia namorar no acampamento. Porque o intuito era o grupo, Sei. né? Então, Vocês eram do mesmo saía grupo, fora não? Do mesmo? Era o acampamento todo, né? Tá. Nós éramos monitores nessa época. Que ele foi E com isso nós namoramos um mês, ficamos 10 anos sem nos ver, nós nunca mais nos encontramos. Por acaso, num barzinho em São Paulo, nós reencontramos. Um mês depois, estávamos casados. Um mês depois? Turismo de E aventura. aí veio, 6 anos, e continuamos, voltamos a viajar, porque a gente já estava acostumado a viajar antes de... Esses 10 anos, cada um viajou por si, conheceu o mundo, mochileiro, mochilão, né? Aí o Matheus, aí ficamos 6 anos continuando com esse estilo de vida, aí a Lu ficou grávida. Quando o Matheus nasceu, aí que a gente entrou nessa história toda, né, de ir para hotéis fazenda, para ele conhecer a natureza, e a ideia era dar essa mesma vida para ele, mandá-lo para o acampamento, inclusive o mesmo acampamento que existe até hoje, que é o acampamento dos Pumas, que era em Campos do Jordão, hoje é em Pinda. Só que aí nós resolvemos nos tornar monitores particulares dele. Nós fomos egoístas aí, né? Sim. E aí começou essa coisa de... Aos 3 anos nós saímos dessa parte de hotéis fazenda e começamos a nos aventurar. Eu via muito... Tinha alguns programas na TV que falavam de aventura e aquilo me encantou porque remeteu a toda aquela história que a gente vivia no acampamento, né? Que a gente já fazia aventura naquela época, mas com outras nomenclaturas. Até porque, não sei se o Cláudio concorda, quando me vem a história da aventura, parece que sempre está ligada a um risco, não sei, né? Você pega filmes de aventura, ação, né? Sempre. Eu fui, por exemplo, eu fui escoteiro e tinha aventuras. Na Serra do Mar, uma madrugada eu acordei, ai que delícia, que coisa, era uma cobra bem grande passando aqui em cima de mim e tal. Fiquei quietinha, ela não fez nada, foi embora e tal. Havia o risco sempre, né? Não, na verdade, assim, hoje em dia você tem maneiras de fazer as atividades, praticar as atividades dos esportes de aventura de maneira muito segura, né? Tanto que nós levamos o nosso filho desde pequenininho para praticar as atividades de aventura, desde cedo. Mas o importante é o quê? Você conhecer o material, conhecer a empresa que está te oferecendo aquela atividade, você saber do equipamento, seguir como que você pode se assegurar de que você não vai correr riscos. Seguindo as reportagens em revistas, livros, hoje nós temos a ABETA, né, que é uma entidade que certifica as atividades de turismo de aventura para que elas sejam dentro do... Desculpe interrompê-la, mas constantemente a gente vê notícias de que aqui na Serra do Mar, por exemplo,
3 pessoas se perderam e não se encontram, e passam o fim de semana. Então, aí, o que acontece normalmente depois a encontram. Pois é, aí é o que a gente fala. As pessoas que não seguem essa. Você não fazer, né? Exatamente. O que nós pregamos, né? Pregamos em relação ao turismo de aventura seguro. Você primeiro tem que sempre estar acompanhado de guias. E essas pessoas que se perdem, elas não estão com guias. Os guias locais, eles conhecem tudo. Eles sabem desde o caminho que você tem a percorrer até o que acontece com aquele bichinho, com aquela planta. Quer dizer, se você está sempre acompanhado de quem entende daquilo, pode ter certeza que o seu risco diminui muito. E os guias não são muito caros? Né? Não são caros. Eu acho que quando a gente viaja, a gente precisa promover o turismo sustentável. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando você sai do seu lugar para compartilhar algum prazer em outra região, o legal é você justamente privilegiar aquela comunidade que está ali, né? Como? Comendo no restaurante, se hospedando na pousada, com isso você está comprando artesanato local, contratando os guias que oferecem para que você se sinta seguro em conhecer aquela região. E é isso que a gente sempre pregou dentro do nosso trabalho. Porque o que aconteceu? Durante esse período que a gente viajou com o Matheus Pequeno e tal, os nossos amigos queriam que a gente levasse eles para viajarem junto. Justamente para eles não correrem esse risco, porque viu que a gente estava conhecendo, buscando. Só que aí já não seria mais um prazer. Você teria um compromisso de estar ali com aquelas pessoas, né, montando uma agência. Então nós resolvemos então não fazer isso e escrever matérias para revistas de ecoturismo, aventura, escrever livros, né, orientando as pessoas em como elas podem viajar em família para a natureza com segurança. Aí vem a resposta para você, aí nós decidimos assinar essas reportagens como Família Miller utilizando o sobrenome. Tá, um marketing pessoal em cima de uma coisa que vocês fazem. E o logotipo, uma das revistas, a primeira revista para a qual nós escrevemos foi que criou o nosso logotipo e que até hoje nos acompanha, né? Há quanto tempo isso? Já a Família Miller, enquanto reportagem, quer dizer, enquanto comercial, vamos dizer assim, né, já tem há quase 8 anos. Mas nós viajamos com o nosso filho já desde que ele nasceu. Olha, tá com que idade, Matheus? 15 anos. 15 anos. Eu acho que a gente tem que chamar o break. Depois do intervalo a gente mostra os livros e continua com o pessoal aqui da Família Miller. Dos móveis? Vou falar dos móveis. Esses móveis que a gente está usando aqui são uma cortesia da Móveis Alhambra, que foi muito gentil em decorar o nosso cenário aqui, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.